do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está em João capítulo 8, de 51 a 59. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Mas eu o conheço, e se dissesse que eu não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o evangelho de hoje é bastante curioso e merece atenção em alguns pontos. Estamos já concluindo esse capítulo 8, que trata sobre a identidade de Jesus. Isso nos ajuda a fazer uma referência a um outro texto do Evangelho de São João, quando Jesus diz que o demônio é o pai da mentira e é assassino por natureza. Enquanto o demônio mente e mata, Jesus é a verdade que liberta e dá vida. Só que nós precisamos fazer aqui uma diferenciação muito grande. Jesus está falando de realidades sobrenaturais, eternas, para além do parâmetro meramente terrestre e temporal. No entanto, os judeus estão no parâmetro cronológico, temporal, histórico. E eles se espantam. Agora sabemos que tens um demônio. Por quê? Porque Abraão morreu e os profetas. Quem eram as maiores instâncias da palavra de Deus? Abraão, Moisés e os profetas. Então, eles citam Abraão e os profetas. Se eles morreram, quem é Jesus para não morrer? Inclusive, eles perguntam: quem pretende ser? E Jesus vai dizer: não sou eu que sou por mim mesmo, não sou eu que me glorifico, é o Pai. Vocês verão quem eu sou, porque o Pai há de me glorificar. E a glorificação de Jesus, então, é a sua morte e a sua ressurreição. E diz, um texto belíssimo, que Abraão exultou ao ver o seu dia. Jesus está falando da realidade eterna. Ele que é do céu, viu Abraão. E Abraão o viu e exultou por saber que ele chegaria, que ele viria. Em outras palavras, Jesus está dizendo, na verdade, Abraão, Moisés, os profetas, foram parte da pedagogia divina até chegar em Jesus. Mas os judeus, então, se centram apenas naquilo que eles conseguem conhecer de terreno. Talvez eu fico pensando sempre nisso. Talvez se eu estivesse no lugar deles, também eu tivesse muita dificuldade de compreender. Porque, para realmente ter acesso à identidade de Jesus, a gente precisa enxergar, a gente precisa considerar a eternidade, o céu. A vida que não se iniciou aqui e nem termina aqui. Tudo nasceu do coração do Pai e tudo voltará para lá. É para lá que caminha a história. Nós estamos num pequeno trecho da história. Jesus, o Pai, desde o princípio da história e antes dela,
já encaminhava todos os acontecimentos históricos para a sua finalidade eterna. Então, diante desse momento, os judeus se desesperam e tomam pedras, porque reconhecem naquela palavra de Jesus uma blasfêmia. Antes que Abraão fosse, eu sou. Era demais para a mentalidade empírica, histórica dos judeus. Trazendo para a nossa vida e para a nossa realidade, eu quero me centrar nos primeiros versículos. Quem guarda a minha palavra jamais verá a morte. Como dizia, enquanto o demônio traz mentira e morte, Jesus traz verdade e vida. Mas para reconhecê-lo, mas para viver essa vida, a gente tem que ultrapassar o limite do tempo e do espaço. O limite apenas da matéria, da materialidade, do empírico, do que nós conseguimos ver com os nossos olhos. A gente tem que se abrir para realidades eternas, para o céu. Sabermos que a vida não se encerra aqui e nem começa aqui. Há um plano maior. Por isso que é difícil muitas vezes nós realmente entendermos a pedagogia de Cristo, a identidade de Cristo, se os nossos olhos estiverem só na matéria. Só no curto período de tempo que nós estamos aqui, nós não conseguiríamos entender a plenitude de quem Ele é. Hoje eu convido a rezarmos com isso, pedindo ao Senhor a capacidade de olharmos a vida com toda a amplitude que ela tem. Antes que eu fosse, Deus era. Antes que eu existisse, antes que eu passasse esse percurso da terra, existe um percurso maior. Existe um projeto maior de Deus para nós. Por isso, Senhor, nós te pedimos esta graça neste dia, meditando na tua identidade, na tua vida, na eternidade de tua pessoa, Senhor. Nós queremos também acolher a eternidade da nossa pessoa. Temos começo, mas não temos fim. Tu, nem começo nem fim. Mas na tua eternidade, nós queremos abraçar, Senhor, o chamado que temos a viver também na eternidade. Por isso, Senhor, amplia o nosso coração, alarga a nossa visão, dá-nos um coração atento às coisas do céu. Lá é o nosso lugar eterno. Quem crê em Ti, Senhor, não morrerá. Lá estão os nossos entes queridos. Lá, Senhor, todos nós um dia nos encontraremos contigo para vivermos o dia que não tem fim. Dá-nos a graça de acreditar nisso e vivermos, Senhor, colocando o nosso coração para aquilo que não passa. Assim seja. Amém. Quando a vida se tornar pesada, quando o que você vê materialmente for tão insuficiente para o teu coração, feito para a eternidade, lembre-se dessa palavra de Jesus. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.